Olá vocês, tudo bem? Estamos de volta aqui com as edições do nosso podcast Atualizando Urandi. Desde já agradecendo vocês que mandaram mensagem, que perguntou, Edmar, por que parou com o podcast? Na verdade, nós não paramos. Nós apenas demos uma pausa devido aos compromissos profissionais, mas estamos de volta a partir deste sábado, né? Você já vai voltar a nos acompanhar todas as semanas aqui no nosso Atualizando Urandi podcast, local de bate-papo, local de levar informação para você, trazer gente nova, é claro, por que não? Que é o nosso papo de hoje, né? Com uma convidada nova aqui na nossa edição. E agradecendo aqui o nosso patrocinador, Café Bom Sabor, ele que vem nos patrocinando desde a nossa primeira edição e tem patrocinador novo. Próxima semana a gente já vai divulgar para vocês. Muito bem, eu quero aqui nesse momento cumprimentar a minha convidada desta edição esta que está voltando, né? Como eu disse, depois de vários dias, várias semanas paradas, mas hoje eu estou tendo aqui o grande prazer e a satisfação de receber Patrícia Gomes, ou Pati Gomes. Pati, seja bem-vinda à nossa edição do podcast Atualizando Urandi. Muito obrigada, Edmar. Eu estou muito feliz de estar aqui participando. E, antes de tudo, eu quero te parabenizar por esse belíssimo trabalho que você está fazendo também. Obrigado. Tornando os assuntos de Urandi, do nosso município, mais transparente para a população, de modo que a população consiga acompanhar tudo que está acontecendo. E é bem relevante esse seu trabalho e que você se motive a continuar. Enquanto empreendedora também, a gente sabe que é um trabalho essencial. E as redes sociais hoje, então, para se comunicar com as pessoas também está bem viável. Verdade, Pati. Mais uma vez agradeço. E você é conhecida, como eu disse aqui, né? Como Pati Gomes, né? Ele leva o nome de Patrícia, mas é conhecida como Pati Gomes. E eu até brinco que se tiver outra, é falsa, hein? Eu falo isso sempre. Eu sou a Pati Gomes. Se tiver outra, é falsa. Muito bem. A gente, nesse bate-papo, vamos falar sobre a sua vida profissional e também a sua vida na política, por que não, né? Vamos falar desses assuntos que são importantes, que estão no auge, né? Nós estamos aí próximo ao período eleitoral, ou melhor, o período eleitoral já estamos próximo às eleições 2024, que vão definir os municípios com seus prefeitos e os seus vereadores, ou seja, executivo e legislativo. Pati, eu já gostaria que você começasse esse bate-papo comigo para a gente tomar um cafezinho. Você toma café? Tomo e adoro. Pronto. Aquele gás. Exatamente. O nosso podcast só inicia após um cafezinho. Aqui o nosso patrocinador Café Bom Sabor, que está aqui sempre em nossas edições do Atualizando Urandi. Eu deixo aqui um forte abraço a todos vocês que já patrocinaram o nosso podcast. Aqui já passaram bons nomes e está vindo nomes novos, como eu falei. Pati, voltando aqui para você, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida profissional aqui no nosso município, no ramo de cabeleireira, não é isso? Manicure, na verdade. A cabeleireira é Ellen Gomes. Exatamente. Ah, pronto. Então, desculpa. Na verdade, você está como manicure e pedicure, não é isso? Exatamente. Muito bem. Então, Edmar, eu vou falar um pouco de onde eu nasci, né? Que às vezes o pessoal me conhece hoje, mas eu nasci aqui no município e eu fui criada na zona rural, Fazenda Cabeceiras, que pertence a esse município, que é onde tem a nossa nascente de água, que inclusive abastece o nosso município, embora tenha sido afetada aí pelas empresas. A gente sabe que houve falha tanto nos projetos quanto na execução, de não ter protegido um bem tão precioso que é a nossa água. Mas as devidas providências estão sendo tomadas para a população não continuar sendo prejudicada. E então, eu trabalhei desde cedo na lavoura com meus pais, eles plantavam cebola, feijão, e eu sempre trabalhei na roça. Sempre tive o sonho também de fazer um curso de engenharia civil. Morava na roça com meus pais. Não te atrapalhando, mas já atrapalhando, é claro. Eu gostaria que você colocasse o nome dos seus pais, porque os pais de quem vem aqui e participa do podcast fica ali com os olhinhos brilhando assistindo o filho ou a filha e gostaria de ser colocado o nome dele. Sim. Por favor, o nome deles. Eu sou filha de Francisco, conhecido como Chiquinho das Cabeceiras. Acho que todo mundo conhece Chiquinho das Cabeceiras. E minha mãe é Lindalva, conhecida como Dalva. E sou eu mais duas irmãs, inclusive eu sou a caçula das três. E como eu havia falando, né?
Eu sempre trabalhei na roça, desde nova. Tinha um sonho de fazer a faculdade de engenharia civil, que inclusive hoje esse sonho foi realizado. Que beleza. Eu finalizei em 2019 a minha graduação. Hoje eu não atuo por escolha, por opção. E graças a Deus eu tenho a opção de fazer as minhas escolhas, decidir o que eu faço ou não. E hoje eu atuo somente como empreendedora no município. Hoje tem um salão de beleza em sócia com minha irmã, onde ela é a cabeleireira do salão e eu sou a manicure. Mas eu não atuo só na área da beleza, com o atendimento em mesa às clientes, mas eu também atuo na área educacional. Hoje já tenho cursos online, cursos presenciais também, transformando pessoas também empreendedoras, né? Crescendo aí nessa área. Então, hoje eu atuo no município como empreendedora e agora eu estou começando aí na política para a gente poder contribuir com o desenvolvimento do município e proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população com representantes que realmente estejam a serviço do povo. Muito bem. Assunto da política a gente já vai falar, né? Já vamos entrar nesse assunto logo em seguida. E aí, como você colocou, então, o salão de cabeleireiro, né? Vocês atuam ali não só como cabeleireiras, sim, também como manicure e pedicure. Inclusive, minha esposa Elaine é cliente de Paty Gomes e eu super indico. Muito bom o seu trabalho, bacana. Obrigada. Inclusive, é sempre notável quando a pessoa tem destaque, né? No seu caso, por exemplo, quando a gente olha a unha ali, tá bonitinha, quem fez? Paty Gomes. Paty Gomes. Claro que eu não estou aqui puxando saco, mas verdadeiramente estou dizendo porque é o que as pessoas falam. Eu sou homem, não faço uso desse trabalho, mas minha esposa faz e muito bom. Mas é o que eu sempre falo, Edmar, eu estou sempre disposta a fazer bem feito aquilo que eu me proponho a fazer. Então, se eu decidir fazer, eu prefiro me dedicar a fazer bem feito e na minha vida sempre foi assim, tudo que eu faço eu tento dar o meu máximo, o meu melhor para sair bom e realmente favorecer a todo mundo que usufrui do que eu faço, né? Muito bem. Inclusive deixar também um abraço aqui para Ellen, né? Ellen Gomes, cabeleireira, que também Elaine usufrui lá dos atendimentos dela. E para Cleia, sua irmã, né? Sua irmã Cleia. Outras 3 na área da beleza. Muito bom. Paty, o que te fez entrar para a política? Já vou começar logo assim, porque é um papo curto e ligeiro, né? Porque não tem como dizer assim, eu vivi muitos anos tentando entrar na política. A pessoa simplesmente vai lá, resolve e vamos mexer com política. No teu caso, como foi? Então, eu vou ser muito sincera, bem honesta, eu não tinha plano de entrar na política. Tipo, eu tenho o sonho de entrar na política. Não, eu queria empreender, na verdade eu queria ganhar o mundo aí, fazendo obras grandes, ganhando dinheiro na engenharia, na construção civil. Uhum. Mas a minha vinda para a política aconteceu em 2018. A minha decisão foi em 2018 porque eu vivi na pele a falta de representatividade. Sim. A falta de pessoas que deveriam estar nos representando e não fizeram o seu papel. Então, a gente só sabe o quanto está carente, o quanto está difícil, quando de fato a gente vive e a gente sente a falta disso. Justamente. Então, foi em 2018, quando eu tive a minha primeira filha, no meu último ano de faculdade. E eu passei por um momento muito difícil com ela, que envolvia saúde, acredito que muita gente ainda lembra. E foi exatamente naquele momento que eu comecei a refletir o quanto que a política impacta na nossa vida. Porque estava impactando na minha. Uhum. E aí eu, até então, pra mim, política era só política. É só política, político tudo rouba. Eu tinha isso na minha cabeça também. Até porque, infelizmente, são coisas que a gente cresceu com isso, porque naquela época que a gente era criança, às vezes as pessoas não tinham o devido entendimento do que quer dizer política, principalmente a partidária, né, Paty? Justamente, a política pública. Porque, na verdade, quando a gente vai entender sobre política está mais relacionada à tomada de decisão, dar direcionamento para uma determinada situação, resolver um determinado problema. Então, a gente acaba generalizando o termo política. E na maioria das vezes, quando a gente não quer se envolver com a política, falar de política, é a política pública. Aquela política onde a gente vai dar direção, resolver o problema do povo, de uma maior quantidade de pessoas, de uma população, de um município. Só que a gente tem um conhecimento muito engessado da política. Verdade. E até aquele exato momento eu também estava assim. E eu não sabia o quanto que a política pública pode impactar de forma positiva a vida de um cidadão. Então, foi por ter sentido essa carência na época, desde legislativo a executivo, que eu percebi o quanto que as pessoas não estão nem aí pro outro.
sabe? Nem o de falar, nem o de se mostrar interessante, porque a gente sabe que é tudo muito burocrático, existe uma hierarquia, mas o interesse, pelo menos se mostrar presente, mostrar que eu estou te representando, eu senti esta falta. E foi por causa disso, foi por ter vivido na pele que eu decidi. Eu falei, cara, eu vou entrar na política para realmente servir as pessoas, sabe? Fazer o que não fizeram comigo com outras pessoas. E não adianta eu falar assim, não foi assim. Eu falei que eu nunca vou negar o que me fez querer entrar para a política. Concordem ou não, cada um tem a sua verdade. Se eu disser que eu quero simplesmente servir ao povo por acaso, não. Foi porque eu senti na pele a carência. A necessidade, né? Se eu não me sentir representada, eu decidi entrar para representar o povo. E uma coisa que meus pais sempre me ensinaram foi respeitar as pessoas, valorizar a nossa vida. E é isso que a gente tem que fazer. E respeitar o outro quando a gente está em um cargo assim, de representatividade, de representar os outros, a gente tem que estar realmente exercendo o nosso papel, que não foi feito na época. Então eu tomei a decisão de entrar para a política. Eu falei, cara, eu vou candidatar a vereadora. Isso em 2018, em 2020 eu já saí como candidata. Não fui eleita, só que foi algo que... Aí em 2020 eu já estava grávida da minha segunda filha, ela nasceu em julho, o período eleitoral começou ali em agosto, eu estava com 30 dias dela nascida, então eu não andei, acaba que dificultou um pouco. É verdade. Mas o desejo ficou em mim e permaneceu em mim. Muito bem. Quando você fala sobre a representatividade, inclusive da mulher, da presença feminina, as pessoas dizem ser muito difícil, às vezes, para a mulher entrar na política. A gente ouve, infelizmente, não sei se a gente pode falar que isso seria machismo ou realmente falta de conhecimento, ignorância, né? A velha ignorância. Mas o que você pensa em relação às pessoas dizerem, até mesmo candidatos ou mesmo pessoas que já estão na política, dizer que a política é difícil, que essa ação da política é difícil, Paty? Na verdade, eu penso que a política não é difícil. As pessoas fazem a política se tornar mais difícil por despreparo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você não sabe fazer algo, quando você não tem argumento, nem preparação para fazer alguma coisa, obviamente vai se tornar mais difícil. Então, foi algo que eu não fiz quando eu decidi entrar na política. Entrar sem me preparar para isso. Eu estaria entrando em um meio totalmente desconhecido para mim, e para eu me conduzir nesse meio, eu teria que ter conhecimento acerca disso. Então, a falta de preparação é que faz as pessoas acharem que a política é difícil. E, na verdade, na nossa vida, tudo é difícil e fica um pouco pior quando você não conhece. Vamos Realmente. lá. Se eu pego uma unha e falo com alguém vai fazer uma unha, a pessoa não conhece sobre isso, não sabe fazer, óbvio que ela vai achar difícil. Para mim, que já tenho conhecimento, eu não vou achar difícil. Então, acontece com a política também. Muitas pessoas querem entrar na política pública, na administração pública, servir pessoas, porque é bonito. É o dono da Coca-Cola toda. Ou seja, poder, né? Que muita gente vê como poder, né? E querendo ou não, está no poder. Né? Só que mas não pode ser visto como status de poder. O poder emana do povo. Exatamente, o poder emana do povo. Só que muitos falam assim, ser político é bom, é bonito, é isso, é aquilo. Na verdade, não. Porque o político é um representante do povo, ou seja, são iguais. Só é alguém que disse pro povo, eu vou me colocar no seu lugar, eu vou fazer o seu papel, eu vou ser a sua voz ativa. Porque as pessoas têm a vida deles. Então, o vereador é para ser a voz do povo, fiscal do povo. E o prefeito é para colocar a mão na massa e executar tudo o que o povo precisa. Da ordem de serviço. Da ordem de serviço. Então, não é que é difícil, mas a falta de preparação, de conhecimento, ou achar que é tudo muito lindo, acaba que as pessoas entram e se frustram. E, na verdade, a gente sabe que existe digamos que uma educação errada, tanto dos políticos, porque a gente não tem educação política na nossa escola pra gente entender. Então, a gente tem que buscar pesquisar para entender. Então, o fato de as mulheres também serem consideradas sexo frágil, né? E meio político é muito difícil para mulheres. Não, porque a política pública é para a mulher tomar decisão. E a mulher ela tem capacidade de pensar também. Claro. De tomar decisão, de ver uma necessidade, de defender alguém. Pegando um gancho no que você está dizendo, eu ainda diria que vocês, mulheres, ainda têm capacidade de pensar
muito mais rápido de processar, muito mais rápido do que nós homens. Sim. Não é um defeito de fábrica que nós viemos, mas é uma qualidade que vocês têm a mais, inclusive, do que nós homens, né? Então, quando se pensa dessa forma, a sociedade realmente precisa de mais educação para a política partidária. Justamente. E quando a gente fala, se a gente for analisar em estudos mesmo, comprova que a mulher ela tem um olhar mais ampliado Sim. em relação a tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela faz. Então, óbvio que, falando em relação à sociedade, a mulher ela vai ter um olhar mais ampliado, principalmente para aquelas questões sociais. Sim. Né? Que, por exemplo, questão de educação, saúde da mulher, segurança, violência contra a mulher. Então, a mulher ela consegue defender essas pautas. E ela Sim. tem uma visão acerca de tudo isso. Até mesmo, se a gente for comparar, uma comparação besta aqui, se a gente for comparar com serviços domésticos, por exemplo, quando uma mulher está em casa, ela consegue fazer a comida e lavar a louça ao mesmo tempo. Então. O homem não, ou ele só lava a louça, ou ele só faz a comida. E muitas das vezes não consegue fazer nenhuma das duas coisas. Né? Então, a mulher, ela tem essa capacidade. A organização da casa também, quando a gente vai olhar, né? Então, a mulher, ela consegue organizar, ela tem essa visão. E eu acho que a mulher tem capacidade, sim, de estar ali também à frente da política pública. Claro. Até porque, se não tem mulher, acaba que não é democrático, não é justo. E a sociedade é formada por homens e mulheres. Então, nada mais justo do que, no lugar onde vai se tomar decisão e lutar por políticas públicas que favoreçam, tenham que ter os dois sexos, homem e mulher. E hoje, acho que foi a primeira vez que aconteceu isso no município de Urandi, de não ter uma mulher dentro da Câmara de Vereadores. Verdade. Nas eleições de 2020 foram eleitos 11 homens e as mulheres não estão tendo representatividade dentro da Câmara Municipal e isso precisa mudar, porque é um atraso para o município. O município certeza. não desenvolve com igualdade. Então, é como se o município... Está faltando a paridade, né? Justamente. Essa paridade é necessária, inclusive na política. Inclusive na política, em todo meio. E se a gente for analisar dados, né, hoje nos cargos públicos, na política assim, pública, acho que as mulheres ocupam hoje menos que 20% em relação a todos os cargos. É um número muito pequeno. Mas as mulheres... Tem muitas mulheres que às vezes falam assim, a política é muito difícil, eu não vou entrar, não. E a gente precisa de mulheres para encorajar, porque se torna mais democrático. E traz inúmeros benefícios. Inclusive na convenção, né? Na convenção do Partido 55 e as coligações, que foi no dia... Eu tô com a cabeça tão a correria tá tão grande que eu me esqueci o dia que foi a convenção. Foi dia 3 de agosto, não foi isso? Sim. Pronto, muito obrigado por ajudar. Nesse dia eu estava lá, né, com a empresa lá, filmando e transmitindo, e eu vi você enfatizar a falta da mulher, ou seja, a falta feminina no Legislativo de Urandi. É algo que você está levantando essa bandeira e colocando aqui, né, sobre essa questão, esse assunto. Então, Paty, é importantíssimo a gente falar sobre isso, não só aqui, né, no podcast, claro que nós vamos chegar a muitas pessoas, mas em todos os espaços que você ganhar e todos os espaços que você chegar, porque... Isso não é uma bandeira que deve ser só sua, né? Não. Uma bandeira que deve ser do município, que inclusive deve ser de nós homens, né? Também. Os companheiros, nós homens devemos abraçar essa causa, e algo que você fala que não é para sensibilizar. Não. Isso não é para sensibilizar, é para realmente educar as pessoas, né? E deixar as pessoas sabendo de que quando tem mulher no meio, as coisas fluem melhor, vai fluir muito melhor, é claro, com a participação feminina, mais participações femininas aqui no nosso município. Justamente. Só que a gente percebe que tem muita gente que fala assim, mulher não vota em mulher, né? E de fato, algumas mulheres realmente não votam em mulher. Bom, Por que você acha que tem isso? Você acha que isso condiz com a realidade? Olha só, a verdade é que não vamos ser hipócritas, não tem hipocrisia aqui, né? Não, claro que não. Quando uma mulher olha pra outra, na maioria das vezes, tem aquele negócio de não, ela é melhor que eu. E não é assim que a gente tem que olhar. Sim. Eu, por exemplo, eu não me sinto representada por um homem, porque o homem nunca vai saber, de fato, o que uma mulher precisa. Claro. E você acha que essa questão de ser manicure e pedicure também te ensinou isso, Paty? Porque quando você prepara uma mulher para ficar bonita, você também prepara ela para poder se igualar a outras mulheres que estão bonitas e não para, vamos dizer assim, para ter uma competição. Não. Você acha que na política também tem que ser assim? Tem que ser assim. Na verdade, o meu intuito, inclusive, de vir para a política
é de trazer mais mulheres. Inclusive, eu fiz até um vídeo finalizando a minha campanha da eleição passada, de 2020, falando que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Só que quando mais mulheres entram na política, muda a política. E a minha busca é por isso, desde quando eu comecei. E eu quero que mais mulheres entrem para a política, para que nós possamos mostrar a nossa força e dar apoio. Porque mulher, ela consegue estar onde ela quiser. Desde sempre eu levanto essa bandeira. Sim, claro. Hoje, olha para você ver. Eu sou árbitra de futebol, sou árbitra de futsal, jogo também, pratico esporte. Então, eu acho que a mulher ela consegue fazer o que ela quiser, desde que ela não se incapacite. Claro. O que a gente vê hoje são muitas mulheres se incapacitando, achando que são sexo frágil. Eu não consigo, né? Mas eu não estou dizendo que a mulher ela tem que se colocar na condição de fazer algo que envolve a força física, que uma mulher em força física, ela jamais vai conseguir ganhar de um homem. Mas talvez a natureza deixou isso um pouco a desejar na mulher, né? Não que eu concorde que isso é uma regra, porque a gente vê também que tem mulheres que no braço, às vezes tem até mais forte, tem mais força do que determinados homens. Mas assim, você coloca na questão natural, né? Na questão da natureza. Mas às vezes a força que está aqui, ela pode mover o que o homem não move com os braços, né? Justamente. Muitas vezes. E aí, o que acontece? Tem muita mulher com medo, às vezes se incapacita. Então, a minha busca é de mostrar que nós somos. É de mostrar que as pessoas conseguem o que elas querem, desde que se preparem. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa preparar. Sim. E, inclusive, falando de preparação, quando eu fui entrar para a política, eu fui entender esse meio. Falar, cara, o que o vereador faz? O que o prefeito faz? Sabe? Então, a gente precisa buscar isso. E quando a gente para a falar assim, a natureza, você fala assim, como é que você falou que deixou a desejar, né? Na questão da força física para a mulher. Acho que não. Deus fez o homem e a mulher. E a mulher, ela precisa ter esse lado sensível, Sim. sabe? Esse lado, eu não diria mais frágil, mas... como é a ordem das coisas que Deus deixou é para que a mulher, ela tivesse essa fragilidade. Sim. Então... muitas vezes, porque tem muita mulher que tem mais força do que homem, na verdade é porque o homem não tá mentalizando a força que ele tem e a mulher tá usando essa capacidade. Então ela mentaliza a força, não é porque a mulher tá mais forte que o homem, é porque muitas vezes o homem não tá usando a força que ele tem. E aí é um caso de um homem que também tá se incapacitando. Porque o homem também ele precisa entender qual é o seu papel na sociedade. Justamente. E se Deus deixou o homem talvez com a força física um pouco maior, que tal então juntar essa força física e a força psicológica, né? Não é? Da mulher. E aí vai ficar muito melhor, porque o que Pátio disse para nós aqui, ela não levanta a bandeira do legislativo ter só mulher. Não. Ela está dizendo da paridade. A paridade de gênero é o que a gente discute nesse momento, que é juntar a força masculina com a força feminina, e com certeza você vai ter um legislativo muito mais consistente, que pensa também nas mulheres. Porque, como você disse, nós homens, a gente pensa, às vezes, pensa muito em obra, pensa muito em ponte, em, não sei, estrada, e esquece, como você disse, às vezes, da saúde da mulher. Claro, não estou aqui dizendo que o nosso legislativo não pensa isso, não é isso. Estou dizendo que se tiver um legislativo com a força, a presença feminina, isso vai ser reforçado. Eu acho que é o que você gostaria de colocar. Sim, e na verdade não é nem que... os homens podem até pensar, Edmar, mas homem nenhum nunca vai saber o que uma mulher sente, sabe? A questão de se sentir segura, por exemplo, em alguns ambientes... porque a gente vê o quanto que tá tendo violência contra a mulher. Claro. Então, um homem, alguns vão até ver isso, mas não é a grande maioria. E somos nós, mulheres, que temos que nos unir para lutar pelas nossas causas. Realmente. Quando a gente fala só na questão de mulher, não é nem só sobre nós, mas, por exemplo, dentro de casa, quando a gente fala de mulher, a mulher ela é muito mais sensível às causas dos filhos. Aí a gente traz a questão da educação, né, da assistência à educação que os nossos filhos têm. Geralmente a mulher, a mãe, é que ela vai estar mais atenta a isso. Da mesma forma, se a gente tem um legislativo onde tem mulher, o legislativo que tem mulher vai estar visando a educação, visando a saúde. Claro. Quando a gente traz, por exemplo, questões com crianças especiais, a mulher ela é mais sensível a essa causa porque é ela quem está com o filho ali o tempo todo, o maior tempo, na verdade. Então, quando tem uma mulher no legislativo, essas questões de saúde que envolvem filhos, a questão da educação,
vai entrar em pauta também. Realmente. E com tudo isso, Paty, a sua família te apoiou? Você começou aqui o nosso bate-papo mandando um abraço lá para os seus pais, para a sua família. A sua família te apoiou? Abraçou essa causa junto com você? Então, quando eu decidi, a decisão partiu de mim. Eu quero entrar para a política e não foi algo que eu simplesmente falei, vou entrar e pronto, acabou. Eu sentei com meu esposo, que inclusive me apoia muito, e era algo que ele sempre teve vontade também. Ele falava, eu até já pensei nisso. Que a gente deixa um abraço também para você, viu, Fernando? E aí ele falava, eu tinha vontade, mas meu esposo, ele é tímido, né? Tímido, na verdade, ele ainda não ativou essa capacidade nele, mas enfim. E aí ele fala, eu sou tímido e tal. Então eu falei com ele, vamos unir o útil ao agradável? Eu sou mais desinibida, eu quero, então vamos lá, eu sendo desinibida, com vontade, com coragem, com você que tem vontade. Aí ele falou, apoiou, então vamos. Depois disso, eu sentei com meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs, e a gente conversou, eu falei para eles o motivo pelo qual eu havia decidido entrar na política. E veio a falácia que todo mundo fala, Patrícia, mas política é tão difícil e tal. Mas eles disseram, se você quer, se você está capacitada, se você está se preparando para isso, a gente te apoia. Inclusive, até hoje, a minha mãe fala, minha filha, o que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Esses dias a gente estava conversando, ela falou, minha filha, mas política é tão difícil e tal. Mas você quer, eu vou te apoiar até o fim. E você sabe uma coisa que eu falo, Edmar, nessa minha busca por incentivar mulheres? Eu falo que toda campanha eleitoral que tiver, você é candidata. Uhum. Porque, sabe aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que por uma hora as mulheres vão ter que entender que elas precisam abraçar essa causa também. E que não é uma causa minha. Isso não é uma causa minha. Isso é uma causa nossa, de nós, mulheres, de uma sociedade, de um município melhor. Com certeza. Que se desenvolve por igualdade, com justiça e de forma democrática. Porque onde não tem homem e mulher, cadê a democracia aí nesse meio? Uhum. É verdade, com certeza. Então, o que eu pude entender é que eles te apoiaram, te apoiam e com certeza te apoiará, porque não é somente você querer ser candidata. É uma causa que você tem, uma bandeira que você levanta, né? É importante a gente ouvir com muito cuidado as palavras de Patrícia, porque, como eu disse, nós temos hoje um legislativo muito bom, né? O Urandi, ele vive uma política muito ideal, muito boa, mas tem esse detalhe que é importantíssimo a gente dar uma atenção, né? E sem dizer, Paty, que o nosso município é grande, né? Nós temos muitas pessoas, nós temos muitos eleitores. Patrícia, você tem um plano de governo? Nós estamos falando de política, claro, e eu gostaria de perguntar se você tem um plano de governo, se você já trabalhou algumas coisas além do que você está colocando aqui, que é essa bandeira. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante e você vai publicizar esse plano? Sim, eu tenho o meu compromisso de mandato que eu pretendo levar como pedido de providência dentro da Câmara. Eu vou trazer isso nas minhas redes sociais, no meu Instagram político, que inclusive já aproveito para falar aqui, que Sim, claro. Paty Gomes, candidata. Nele eu trago a importância da política, como que a gente trabalha na política, as minhas intenções também. E eu tenho vários compromissos de mandatos que eu pretendo colocar eles lá dentro para ser votado, para beneficiar a população no todo. Mas uma das coisas que eu falo, por exemplo, eu sempre acho justo, a gente fala assim, o vereador é representante do povo. Vou dar um exemplo simples, assim, se é representante do povo, a gente precisa ouvir a demanda do povo, mas como que a gente faz isso se nós não temos uma ouvidoria, por exemplo? Então, um dos meus compromissos de mandato é ter uma ouvidoria. Eu sendo eleita, eu vou ter um momento de estar ali, junto com a população, ouvindo a demanda da população, porque a gente não tem como levar e pedir pedidos de providência se nós não conhecemos essas dificuldades do povo. Então, é necessário nós nos colocarmos à disposição. Sim. Eu vejo alguns, inclusive vereadores, né? Falam assim, mas a política é tão difícil, o povo não sai lá de casa. Talvez se nós tivéssemos uma ouvidoria, se o vereador tivesse ali um horário de atendimento ao público, eles estariam indo na casa do vereador? E facilitava mais para o vereador próprio atender a demanda, né? Justamente. A ouvidoria, ela viria como um braço direito para o vereador, que muitas vezes precisa estar hoje na cidade, amanhã lá na comunidade dele, e assim vai, né? Justamente. E aí a gente para pensar
A gente precisa refletir sobre facilitar para o representante, o vereador, e facilitar para a população encontrar também. Porque a gente escuta a população falar assim, eu procuro fulano, não encontra, parece que abre um buraco e soca dentro. Inclusive, tem pessoas que falam assim, tem essas piadinhas ainda, a gente escuta. Vereador só aparece a cada 4 anos. Só que, na verdade, eu nem pego essa falácia aí para mim, porque eu não estou em exercício do mandato. A partir do momento em que eu estiver em exercício do mandato, que eu estiver lá, por enquanto estando nesse cargo e não trabalhar, aí é diferente. Mas eu não tive essa oportunidade ainda. E é o que eu falo, a gente se coloca à disposição para fazer algo que quem está, não está fazendo. Então, eu quero fazer melhor, eu posso fazer melhor e melhor. Eu estou disposta a fazer melhor, porque é isso que as pessoas merecem dos representantes. Lembra que eu falei com você que eu sentia a falta, a carência? Então, é por isso, eu me coloquei à disposição para fazer pelos outros, para fazer pelo povo. Muito bem, Paty. É muito bom ouvir as suas palavras e também ouvir que você está pronta, né? Preparada psicologicamente, fisicamente, para que quando vier a acontecer, inclusive eu já, desde então, te desejo muita sorte, né, nesse período eleitoral. Sei que esse nosso bate-papo aqui vai poder conscientizar muitas pessoas, né? O nosso intuito aqui, né, é que as pessoas se conscientizem dessa falta, dessa lacuna que nós temos aqui no nosso legislativo e pense melhor em quem depositar um voto. Nós estamos nessa reta final aí de campanha e a gente vê com muita tristeza pessoas vendendo voto, pessoas se comprometendo com um saco de cimento, sei lá, são coisas que são fúteis, banais, e que amanhã depois você não vai poder bater na porta do seu candidato para poder cobrar dele, né? Aí, como você diz, eu não encontrei fulano, né? Não encontrei, fui na casa dele, eu procurei, liguei e não consegui, porque de repente ele já até cumpriu, né, o que ele tinha de débito com você. Se ele já te pagou teu voto, ele não precisa te dar mais satisfação. Claro, é erradíssimo, é contra a lei, mas ainda existe e existe com muita frequência. Eu gostaria que você também colocasse aqui, Paty, um pouquinho sobre a questão da sua comunidade. Você vê hoje a sua comunidade bem representada com esse legislativo e esse executivo que nós temos hoje? E em questão de ser onde você nasceu, onde você se criou, você vê que as demandas hoje estão sendo atendidas? Não. Até porque, como é que eu vou falar que está? Porque se estivesse, eu não estaria me colocando à disposição. Então, uma vez que eu me coloquei à disposição, é porque eu estou vendo muita falta do representante do povo. Sim. Voltando na questão da compra de votos, né? Tem uma falácia, isso para mim é uma falácia que as pessoas falam assim, o povo tem o governo que merece. Eu não concordo com isso. Na verdade, as pessoas não têm a apresentação da política pública do jeito que ela deveria. Claro. Por exemplo, quando eu abordo uma pessoa para pedir o apoio, para pedir o voto, eu falo sobre a competência, sobre a responsabilidade, qual o papel do vereador. Então, eu quero te representar, eu quero levar pedido de providência, eu quero lutar pelos seus direitos, eu quero te representar. Então, eu levo as minhas propostas, o que eu posso fazer, mas a gente vê vereador chegando para pedir o voto, o que você está precisando? Então, o que ele está precisando na época da campanha, é na época da campanha. Então, se a pessoa aceita qualquer coisa, saco de cimento, areia, porque isso acontece. Demais. Isso é o que bem acontece. Inclusive, tem vereador que fala assim, mas o povo pede demais. Na verdade, o povo pede porque os vereadores estão fazendo isso com a população. Não estão levando com clareza a competência. Então, a gente vê vereador falando o seguinte, olha só, tudo que você precisar, eu vou te ajudar. Isso é uma grande mentira, porque a gente sabe que o vereador não pode tudo. Então, se ele disser assim, eu vou te representar, se você não estiver conseguindo usar do serviço público de qualidade, eu vou correr atrás do seu direito, que também é meu. Mas tudo que você precisar, eu vou te ajudar. Isso é uma grande mentira. O vereador, o legislativo, junto com o executivo, precisa trabalhar para que o município desenvolva e as pessoas consigam andar com as próprias pernas. A gente sabe que o empreendedorismo, por exemplo, é um caminho maravilhoso para isso. Então, a gente precisa se atentar para a forma que o próprio candidato ele se conduz à população para pedir o voto. Ele mostra com transparência a capacidade que ele tem ou ele só quer comprar mais um voto? Quem vê política como investimento
Aliás, todo mundo que faz investimento quer retorno. Então, o vereador que juntou ali, sei lá quantos R$1.000 para entrar a qualquer custo dentro da Câmara, depois ele vai ter que tirar retorno. Aí a população vai continuar brigando, chorando por serviços de má qualidade, má representatividade, porque não tiveram a consciência de analisar o candidato. Analisar sobre tudo, quem é a pessoa, o que ele faz, como é que é a conduta, a preparação, ele estudou, ele pode me representar? Ele tem coragem para botar a cara e gritar como se fosse a minha voz, pelo meu direito? E eu falo sempre, cara, é muito fácil você falar assim, eu vou fazer. Difícil é você botar a cara e ter coragem para enfrentar e peitar. Porque não é fácil. E é por isso que às vezes tem muitas mulheres que falam assim, eu não quero isso. Porque não é uma tarefa fácil, não é impossível. Não é fácil. Pior se você não tiver preparação e nem coragem. Então a gente vê hoje muito, e se continuar por esse negócio de compra de voto, as mulheres não vão ter voz lá dentro da Câmara. Por quê? Nós estamos em desvantagem. Inclusive eu falei isso com os grupos de vereadores do mesmo partido que eu. E falei pra eles, vamos lá, eu quero ver quais de vocês aqui que apoiam e que realmente falam assim, é necessário votar em mulher. Levantar essa bandeira também, porque a gente sabe que a democracia acontece aí. A justiça acontece aí. Então, não tem debate se não tem os dois sexos, porque não tem condições diferentes. E o que também deve ser uma bandeira deles, né, Paty? Você entende? Aí eu disse isso a eles, eu quero ver qual de vocês aqui defende essa bandeira. Só que se a gente for olhar, se as mulheres pararem para refletir, hoje temos 11 homens. Em questão de compra de voto, poder aquisitivo, poder de dinheiro, eles têm muito mais condição do que as mulheres de investir milhões na política para se eleger. E depois, o que acontece? As negociações, né? E cobrar para aprovar projeto, porque isso acontece. A gente precisa ter consciência disso. Aí as pessoas querem colocar um pano quente em cima e fingir que nada disso acontece. É por isso que o município não desenvolve. É por isso que as pessoas estão aí dependendo de prefeitura, de favorzinho. Então a gente precisa quebrar essas barreiras e entender, por exemplo, vaga em creche. Vamos falar de vaga em creche quando a gente fala do direito da mulher, né? Sim. Olha só. Isso aconteceu com uma moça que ela trabalhava comigo no salão e ela foi procurar uma vaga na creche e aí chegou lá, não tinha vaga na creche. Aí falaram assim, olha, procura um vereador. Aí pra mãe, que precisa da vaga na creche para trabalhar, não tem vaga. Pro vereador, tem vaga? Isso é uma tremenda falta de respeito. Então, o vereador tem que entrar em defesa disso, ou a vereadora, para surgir mais vaga. Não é ir lá e reservar uma vaga. Cara, eu acho que não tem coisa mais honrosa para um pai, para uma mãe, conseguir algo pro teu filho. Então, a gente tem que pensar hoje, enquanto política pública, como que a gente quer o futuro do nosso município para os nossos filhos? Os filhos já cresceram, mas como é que você quer o município para os seus netos? É trazer uma reflexão. Porque ao eu entrar na política, eu não entrei nem pensando em mim, mas eu pensei no futuro dos meus filhos. Lá atrás, quando eu perdi minha filha, eu pensei no futuro dos filhos que eu iria ter a partir dali. Ou seja, nem é uma problemática de hoje, né? Já é algo que você vem trazendo esse sentimento de passados, né? Passados que você vê que está sempre se repetindo muitas coisas, né? E é o que eu falo, para essa velha política que não é a correta morrer, aliás, para a política boa nascer, a política errada, ela precisa morrer. Então as pessoas precisam parar e refletir. Para do toma lá da cá, as trocas de favores. Realmente. Porque isso para mim chega a ser humilhante. Né? E é o que eu falo, por exemplo, as pessoas pedem. Patrícia, as pessoas não te pediram nada, pedem. E pedem mesmo. Mas não é porque elas tiveram educação, um mau costume de querer receber algo em troca. É o que eu falei, o hábito, né? Habituaram assim, é assim que acha que tem que ser. E aí, o que acontece? Tem gente que já falou comigo assim, Patrícia, não. Se dá oportunidade, moça, dá um jeitinho só pra você entrar lá. Depois que você entrar lá, você faz o que precisa ser feito. Eu falei, não, ainda não. Não existe, porque assim, se você perde o seu caráter pra entrar... Vai ser só mais uma. Vai ser só mais uma. Para que eu consiga trabalhar de fato com os meus ideais, com o meu caráter, com meus princípios e os meus valores lá dentro, eu preciso entrar com eles. Eu não posso perdê-los para entrar lá a qualquer custo. E é o que eu falo com todo mundo. Me pedem,
Eu falo, olha só, essa não é a minha função. Eu sei que você está mal acostumado a muitos vereadores fazerem, perguntar o que você está precisando, te prometer mundos e fundos, mas não é isso que eu quero. Eu quero te representar, eu quero te dar direito de cobrança e falar assim, Patrícia, você disse isso, isso e isso, cadê o teu papel agora? Porque é muito fácil, você investe e depois some e não faz nada. Então, se for para entrar, e alguém só vai conseguir trabalhar se não perder o caráter para entrar. Depois de uma vez perdida, eu quero ver quem é que recupera, porque você acaba tendo que se sujeitar a qualquer coisa. Sabe aquela questão do rabo preso? Uhum. Então, quando você tem rabo preso, você não tem liberdade de expressão. É verdade. Você não fala o que tu pensa. Porque se você fala o que tu pensa, você vai ouvir, tem tal que você tá devendo isso aqui tá errado. Né? Então, é o que eu falo, eu quero entrar, se for para entrar e ser eleita com os meus princípios, com o meu caráter, com os meus valores, enquanto ser humano, filha de Deus, imagem e semelhança de Jesus, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto mãe, enquanto cidadã urandiense e alguém que acredita no potencial deste município e principalmente no potencial das pessoas refletirem o que elas querem para a própria vida em termos de desenvolvimento. Como é que vai estar o futuro de Urandi daqui a alguns anos se a gente não para refletir e muda essa velha política? A questão da empregabilidade. Quando a gente olha... Vou trazer a comparação de cidades grandes. Em cidade grande, como é que é feita a política pública? Por meio de projeto, por meio de mostrar o que você vai fazer. E não é essa troca de favor. Tem a ouvidoria que você disse, né? Tem inclusive, a ouvidoria. Guanambi nós já temos. Mas o que é? É muito fácil você camuflar as coisas do jeito que devem ser feitas. E a gente olha para o município de Urandi hoje, Edmar, eu falo assim que... Inclusive, quando eu fui querer ser candidata, eu procurei o Arley para poder me filiar ao partido e tal. E a gente olha para o nosso prefeito hoje, né, inclusive candidato novamente à reeleição, que está fazendo um trabalho belíssimo, uma administração fantástica, com vários serviços prestados, porque é uma cabeça pensante. Ele é uma pessoa que se colocou à disposição para solucionar o problema da população, para transformar o Urandi, porque ele entende do empreendedorismo. Verdade. Então, ele tem essa cabeça pensante. E aí é que eu falo, se nós temos um prefeito com essa cabeça fantástica, pensante, que argumenta, que tem conhecimento, por que não também fazermos um legislativo, uma Câmara de Vereadores pensante, que tenha capacidade de conversar com o eleitor e mostrar com clareza o que é o direito dele e o que é o dever do legislativo, que é o que o nosso prefeito faz hoje. O prefeito, ele fala com clareza, com transparência, com tranquilidade o que é o papel dele, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, ele realmente está servindo a população. Então, a gente precisa unir o útil ao agradável. Se temos um prefeito dessa forma, nós temos que ter também um legislativo pensante com essa capacidade para não acabar levando mais problema para o prefeito. Porque a Câmara é para ajudar o prefeito a resolver problemas. Mas, muitas vezes, a gente vê vereadores pegando problema e levando para o prefeito. Que muitas vezes, como a gente sempre fala, o executivo ele vai executar. Mas muitas das vezes esse problema ele tem que morrer lá no legislativo, né? Ou seja, ser solucionado lá para só depois o prefeito tomar conhecimento. Sancionar, executar e acabou. Mas e eu que falo, cadê essa capacidade de argumentar? Essa capacidade de ter um bom projeto, né? De ver os benefícios. Muitas vezes, quando a gente olha para o nosso atual legislativo, quando vai um pedido de providência, muitas vezes aprovo, não aprovo, aprovo e não aprovo. Mas tá bom, o projeto de fulano é bom, mas se implementarmos algo no seu projeto aí, fulano, será que não fica melhor? Como é que esse projeto pode atender mais pessoas? Não é só vota ou não vota. Não é um legislativo, não é para discutir as leis? E a gente sabe que quando a gente olha para o regimento interno do legislativo, as leis precisam ser discutidas juntamente com a população. Só que acontece, a população tem os seus afazeres. As pessoas não têm tempo de ir lá, por exemplo, no momento das sessões ordinárias. Então, o que acontece? O legislativo precisa estar preparado para isso, para discutir, para argumentar. Mas não, na maioria das vezes, aprova. Não é assim que funciona. Será que o projeto de fulano dá para melhorar um pouquinho? Ou fulano, se você acrescentar isso, não fica melhor? Então, a gente precisa ter essas discussões. Quando a gente olha para o executivo faz isso. Então, são poderes distintos, Edmar. Justamente. São poderes distintos com atuações diferentes. E as pessoas acham que os vereadores trabalham pro prefeito. Isso. E que o prefeito trabalha pro vereador. E, na verdade, vereador e prefeito, tudo trabalha pelo povo. Realmente. Para o povo.
Então, são prestadores de serviço para o povo. Verdade. Então, tem que sim sentar, ouvir o povo, dialogar, discutir o que é bom e o que não é. Para o vereador levar. E não é assim, ai, fulano, eu tô precisando de um bujão de gás. Eu vou te dar o bujão de gás. O que está acontecendo no município porque as pessoas não estão tendo essa possibilidade de trabalho? Por que o município não desenvolve para as pessoas terem condições melhores? E se você for olhar, procurar o problema, acha. Porque para tudo tem uma solução. Para tudo tem uma solução. Só precisa ter o solucionador. E é o que eu falo. Não se existe o problema, Edmar, existe a solução. Mas aí, para ter essa solução, precisa ter essa cabeça pensante. E eu falo sempre que eu gosto de solucionar problemas, porque cabeça de engenheiro parece que tá pensando só na solução de problemas, né? Então, até porque assim, pega muitos BO, muito problema. Essa habilidade, por ter estudado engenharia, então pensar, raciocinar, então isso vai trazer inúmeros benefícios em pensar na população em um todo. Realmente. Paty, é com muita alegria que eu estou aqui batendo esse papo com você, trocando essas ideias, ou melhor, ouvindo muito mais que dizendo, porque isso prova o quanto você realmente está preparada, tem conhecimento, porque não estou menosprezando, não estou aqui minorizando ninguém, diminuindo ninguém, mas nós sabemos que tem pessoas que entram para o legislativo, muitas das vezes, só mesmo para poder testar. Vamos ver se dá certo, eu vou entrar lá, lá a gente vai aprendendo. Eu acho que o correto mesmo é você já entrar já preparado, né? Edmar, e você coloca com muita sabedoria as suas palavras. Falando disso, deixa eu contar uma história interessante que aconteceu. Que muitas pessoas falam assim, vou votar em fulano porque eu conheço ele, é uma pessoa boa. Só que a gente sabe que para representar o povo, o negócio é mais embaixo, né? Então, assim, a gente não discute representatividade do município de Urandi com as pessoas de Urandi. É de pessoas que têm um conhecimento bem mais elevado. Uhum. Então, por que não se capacitar? Então, não tem que votar em alguém só porque é uma pessoa boa. Não estou dizendo que a bondade não ajuda, porque, claro, precisa, mas bondade sem capacidade, sem estudo, não resolve nada. Tá bom, o Arley tem um coração, nosso prefeito tem um coração bondoso, de igreja e tal. Só que se ele não tivesse uma cabeça pensante, uma capacidade do jeito que ele tem, ele não faria nada pelo município, igual muitos não fizeram. Ficava pra ele. Ficava pra ele. Às vezes a dificuldade não é tanta pessoa não ter, é passar. Passar. Né? Mas distribuir isso. Sobre o interessante que eu falei, que eu ia te falar, inclusive, estávamos conversando, eu, meu esposo, meu cunhado, minha irmã e minha outra irmã. E aí a gente conversando sobre quantidade de votos, foi uma cena bem engraçada, sobre quantidade de votos, né? Meu esposo, ali na inocência, falou assim, aqui, Patrícia já tem 1, 2, 3, 4, 5 votos. O dela, o meu, o de Ellen, o de Cléia e o de Dil. Aí Ellen logo gritou assim, o meu ela não tem, não. Aí Fernando, como assim, Ellen? Como é que você é irmã dela e você não vota? Aí Ellen falou assim, eu não tenho que votar nela, não é porque eu sou irmã dela. Mas Ellen, você conhece ela? Nem é porque eu conheço ela. Eu conheço ela, não sei a capacidade que ela tem para me representar. Para me analisar se eu vou votar nela, ela precisa me mostrar o compromisso de mandato dela. Ela está errada? Não. Ela me conhece enquanto irmã dela. Sim. Ela sabe a minha vontade de entrar na política. E não pode ser romantizado isso, né? Não pode, nem deve. E nem deve. É por isso que muito lugar tá do jeito que tá, sabe? O romantismo, não. E aí, quando ela disse isso, ele parou. Ele falou, ela não acredito que você tá falando isso. Aí ele olhou pra mim, né? E falou, e aí, Patrícia? Eu falei assim, e você acha que ela tá errada? Ela não está errada. E eu vou mostrar o meu compromisso de mandato pra ela pensar se ela vai votar em mim ou não. Minha outra irmã e meu cunhado que tava na sala, eles olharam assim um pro outro. Mas foi muito engraçado. Só que ela disse, olha, se eu estivesse com a minha mentalidade... Porque junto com esse estudo da política, não foi só eu que fui estudar e entender sobre política, toda a minha família foi fazer isso. Então ela falou, se eu estivesse com a minha cabeça sem conhecimento de uns anos atrás, eu iria votar nela porque ela é minha irmã. Só que eu não tenho mais essa mente. Hoje eu penso o que eu vou fazer. E sem querer, ela provocou uma discussão interessante e importante, né, para aquele momento. Justamente. Só que o que acontece? Fernando achou que o clima ia pesar. Uhum. Só que não pesou, porque a gente sabe que ele não tinha pessoas com a mente despreparada. Fechada. E eu gostaria que toda a população fizesse isso. Inclusive, eu quero que a população faça isso. Converse com os candidatos. Veja a capacidade que ele tem de te representar ou não. Veja se ele tem argumento para defender
esse papel no legislativo. Muito bem. Veja o que ele conhece sobre o que ele vai fazer em relação ao executivo. Porque, por exemplo, uma pauta que eu defendo também é algo que deve ser discutido no município, a melhora dos salários dos funcionários públicos contratados. Por que eu falo isso? Quando eu olho hoje as mulheres que cuidam da limpeza da cidade, as que varrem a rua e tal, a gente percebe que é uma quantidade maior de mulheres, né? Uhum. E eu estive vendo essas mulheres, então por que não pensar na melhora desses salários? E aí o que aconteceu? Eu fui abordar uma mulher na rua pra gente conversar sobre isso, né? As possibilidades, enfim. E aí ela me perguntou assim... Eu perguntei pra ela, falei assim, é porque a gente tem que pensar na melhora do salário e tal. E aí ela falou comigo assim, você é contra o Arley, é? Foi interessante. Ela falou, você é contra o Arley? Eu falei, não. Eu sou do lado de Arley e sou a favor do povo. Porque as pessoas entendem o seguinte, que se o vereador é do lado do prefeito, tudo que o prefeito falar que vai fazer ou que não vai fazer, ele tem que acatar. E não, porque o vereador ele tem que lutar pelo direito do povo e argumentar com o executivo da necessidade daquilo. Sim. Mas é o que eu falo, se a gente tem um legislativo despreparado, sem argumento, tudo que o prefeito falar vai estar bom. Até porque aí vai voltar, ao invés de ir, vai voltar. Você entende? Ao invés de sair do legislativo, que é onde se cria as leis, né, todo aquele aparato, vai ter que vir do executivo. Exatamente. Claro, não que o executivo, Paty, não manda projetos de leis, né, providências, sim. manda. Mas o ideal mesmo é como você falou, é que, porque o prefeito ele não vai dar conta sozinho. Não. É para isso que existe o legislativo. O legislativo vai lá para a base, pega as demandas, traz até o legislativo, transforma isso em projeto de leis, né, ou que seja de projeto de providência, e leva até o executivo para que dá a canetada para poder executar o que seja a obra, o que seja a lei. Então, essa sua fala é importante. Quando a pessoa, às vezes, achou estranho você dizer, de repente ela entendeu que você estava criticando. O prefeito, não é? Justamente. Onde você estava criando ali naquele momento, fomentando uma situação que ainda não existe, que não é por culpa do prefeito, mas que precisa ser visto para ontem, né? Justamente. Precisa ser analisado para ontem essa situação. Inclusive, colocando aqui ainda um ponto importante nessa sua fala, eu diria que é uma das profissões mais importantes que nós temos no nosso município. Eu não sei se eu já expressei essas minhas palavras aqui, que eu expresso com toda a sinceridade. Quando você pega um gari, né, que assim a gente chama, que trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, para ganhar um salário, não estou aqui dizendo se é um salário. Eu não sei se você detém desse conhecimento, eu não sei se é um salário ou quanto é. Mas suponhamos que seja um salário. É muito pouco, cara. Eles doam a vida deles para cuidar das nossas ruas, para manter a gente longe das doenças, porque se a gente sabe se tem sujeira e se tem lixo, a proliferação de doenças vai ser muito maior. Então, assim, é sabido essa sua fala, importante, e para se pensar mesmo, de verdade, sobre o melhor tratamento, vou dizer tratamento, porque eles não são maltratados, mas assim, a melhor remuneração, né, desses profissionais. É sabida a sua fala. E a gente percebe com isso o quanto que a população, às vezes, está carente de informação de que o que o vereador pode fazer por eles. Além de, eu preciso de um exame, né? A gente tem esse negócio também de que eu acho isso muito injusto, de vereador ter que ficar pegando o pedido de exame para marcar exame. O vereador tem que correr atrás do porquê que aquele exame não está sendo feito. Como é que a gente vai melhorar isso? Como é que a gente melhora os convênios da prefeitura? Aonde a gente vai destinar o recurso do município? Que seja os vindo pela União, do Estado, ou que seja recurso próprio. Como é que a gente distribui isso? Aonde a gente aplica esses recursos? Então, eu acho isso injusto. Muitas vezes a gente vê pessoas na fila para marcar o exame, aí um vereador, como tem prioridade, passa na frente e marca não sei quantos exames. Então, eu acho isso injusto. O vereador ele tem que correr atrás e saber por que isso não está acontecendo e ir para o legislativo ali, discutir com os outros como que está sendo gasto o recurso do município. Ver com o executivo como é que a gente consegue. Porque a gente sabe que hoje o prefeito Arley faz muito esses trabalhos e a gente fala assim, mas como é que ele consegue fazer tanta coisa? Porque está sabendo administrar. Mas ainda existem coisas que precisam ser melhoradas, coisas que talvez nem ele mesmo esteja vendo e não está sendo levado. E isso precisa ser visto com um olhar mais amplo. Ele tem muita coisa para resolver. Sim. Então, por isso que eu falo das cabeças pensantes, de pessoas que vejam essa administração
e essa gestão pública de uma forma diferente, de algo a favorecer ao povo mesmo, sabe? Para as pessoas verem que vale a pena votar. Tem gente que fala assim, eu voto só porque tem que votar. Não, a política pública é importante. E a gente pratica política em casa. Só não é a pública, mas a gente pratica política em casa. Na nossa vida, no dia a dia. Justamente. E se as pessoas soubessem a importância da política, todo mundo faria isso. Realmente. Mas é o que eu falo. Inclusive, eu falo que... Meu esposo fala comigo assim, Patrícia, você é muito clara, você é muito transparente, né? Tem coisa que eu falei aqui que eu acredito que muito candidato não fala por conta... fazer sempre a mesma coisa. Mas nós não temos que ter medo de defender o que a gente acredita que é verdade. De defender as nossas verdades. E o que eu disse aqui é o meu ponto de vista. E é sabido que existem pessoas que vão ter ponto de vista diferente do meu. E tá tudo certo. Uma coisa que eu digo é que eu tenho argumento suficiente para defender cada palavra do que eu disse aqui. Que seja para o próprio prefeito, que seja para os vereadores, que seja para o povo. Afinal de contas, eu estou me preparando para isso. Então, cada pessoa tem um pensamento diferente. Então, a gente percebe que que no caso o compromisso de mandato também vai ser diferente de acordo com cada candidato. Claro. Embora todos querem servir o povo, ou pelo menos falam que querem servir o povo, né, de alguma forma. Mas eu acho que ouvir o povo é um primeiro passo. Então, a ouvidoria ter esse contato com as pessoas e as pessoas serem capazes de analisar os candidatos. Aí eu falo assim, eu quero servir ao povo. Aí se me perguntarem assim, como, Paty? Como é que você quer servir o povo? Eu quero, se precisar de um exame, eu tô aí. Será que as pessoas precisam só de exame? É bem dizer, então, complexo, né? Se a pessoa não precisa de exame, ela não precisa de mais nada, é a qualidade de vida dessa pessoa. Você entende quando a gente fala de ruas, quando a gente fala de passeios, quando a gente fala de empregabilidade, de fomentar empreendedorismo, de ter possibilidades melhores? Realmente. Então é algo bem amplo e não é simples. Precisa ser pensado, não é feito de qualquer jeito. Não é só, tem uma estrada para arrumar ali. Não é só assim. Então depois que acabar o serviço das estradas, então não tem mais nada o que fazer? Então a gente tem que promover o bom desenvolvimento do município, para que as pessoas tenham oportunidade de ter qualidade de vida melhor sem depender de prefeitura. E é o que eu falo, a prefeitura não emprega todo mundo. Verdade. Tem gente que fala assim, vou votar ali porque me prometeu um emprego. Imagina se for empregar todo mundo que vai votar, né? Não dá conta, então o município precisa desenvolver. E eu falo isso hoje com conhecimento de causa. Eu sei o quanto que fomentar empreendedorismo e termos incentivos para isso, como projeto de lei no município, melhora muito a vida das pessoas. Verdade. E olha que tem gente que fala assim, Patrícia, você foi candidata, você vai ter algum cargo na prefeitura? Quem me conhece sabe que eu não tenho cargo na prefeitura e que eu trabalho na minha empresa. Então, hoje eu sei e eu conheço quantas oportunidades as pessoas têm. E o poder público, a gestão administrativa, consegue, sim, ajudar as pessoas nesse quesito. Desde treinamentos, enfim. Mas aí tem aquele ditado de que as pessoas querem tudo muito fácil. Será que as pessoas querem tudo muito fácil? Ou será que as coisas estão chegando até elas de uma forma muito fácil? Como se tudo fosse muito fácil. E que não tivesse que ter um projeto bem feito. E principalmente bem executado. Com pessoas capazes. Muito bem. Paty, eu já estou aqui de olho ali no nosso cronômetro. O nosso podcast, ele não precisa ser do jeito que foi idealizado, mas a gente sempre tem um tempo ali, né? No qual a gente trabalha em cima desse tempo. Eu gostaria que a gente dialogasse aqui por mais tempo, falasse de mais coisas boas. Como eu disse, né, desde o início, percebe-se aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, o quanto você está preparada. Mas, como pré-candidata, eu gostaria que você colocasse suas considerações finais e olhasse para aquela câmera 3 ali, que é a nossa câmera do candidato, né? Ou melhor, a câmera do nosso convidado, claro, candidata, e fizesse as suas considerações finais. Colocasse o teu número, né, que é importante as pessoas saberem quem vai votar, qual número vai votar, e dizer por que você está pedindo para ter uma cadeira no Legislativo. Gostaria que você resumisse, claro, porque a gente tem muito, né, o que dizer num momento como esse, mas coloca o teu número e fala com as pessoas de casa que estão nos acompanhando por que você merece estar no Legislativo para o Legislativo 2025 a 2028.
Bom, hoje eu não sou pré-candidata, mas estou como candidata a vereadora agora nas eleições de 2024. E eu estou preparada, de fato, porque eu me preparei para isso. Desde minha última candidatura, eu me preparei para hoje estar aqui, novamente, me colocando à disposição. Hoje eu defendo a bandeira de mulheres na política, então nós precisamos realmente nos unir para que nós tenhamos voz e vez lá dentro do Legislativo, para que a nossa gestão se torne realmente democrática e que as mulheres tenham lá causas defendidas dentro do Legislativo. E é necessário que a população saiba de que política pública é um assunto muito sério, merece atenção, reflexão, e é por isso que hoje, preparada para te representar dentro do Legislativo, eu me coloquei à sua disposição. Para vereador, então, você deve votar em Pati Gomes com o número 65000. Eu quero ser a sua voz ativa dentro da Câmara de Vereadores para te representar, te dando o direito de cobrança e fazendo a sua voz e todos os seus direitos valer a pena. E para que você passe a pensar que votar agora vale a pena, porque você vai votar em alguém que está decidida a te representar. Muito bem, nós falamos aqui com Patrícia Gomes, ou mais conhecida como Pati Gomes, ela que é empresária aqui no nosso município. Eu disse no ramo de cabeleireira, mas na verdade elas têm um salão, no qual a função dela lá no salão é manicure e pedicure. Mas, claro, no salão dela tem, então, aí a especialidade de cabeleireira que é servida pela nossa amiga Ellen Gomes. Muito bem, Pati, eu convido você a estar de volta aqui outras vezes, aqui no nosso podcast Atualizando Urandi, já agradecendo a sua presença e, mais uma vez, desejando a você muito boa sorte nessa caminhada, tá bom? Obrigada. E muito obrigado por ter feito parte aqui da edição do nosso podcast Atualizando Urandi. E parabéns pelo belíssimo trabalho. E que continue trazendo essa transparência para a população de Urandi, que é algo viável. E a gente, para quem não quer sair de casa, isso é muito bom. Inclusive, é o que vai me fazer chegar a mais pessoas também, porque a gente sabe que o período eleitoral é curto, a gente não consegue chegar a várias pessoas. E é uma oportunidade muito boa. Muito bem. Agradecer aqui a nossa convidada, Pati Gomes. Como já agradecemos, já convidamos a estar de volta outras oportunidades. Agradecer ao Café Bom Sabor, meu grande amigo Jean, a seu Zé, a toda a equipe do Café Bom Sabor. Agradecer a todos aqueles e aquelas que nos assistem, que compartilham as nossas edições do nosso podcast. E não se esqueça, gente, esses dias, quando eu pude parar para fazer as análises aqui do canal e também da nossa página do Instagram, eu pude ver que 86% das pessoas que interagem, que assistem os nossos vídeos, não comentam e também se esquece de seguir a nossa página no Instagram e de ser inscrito no nosso canal. Então, sempre pedindo a vocês, inscrevam-se em nosso canal e siga a nossa página Atualizando Urandi Podcast. No mais, muito obrigado pela sua audiência. Estaremos aqui na próxima semana com mais uma edição do Atualizando Urandi Podcast. Até lá. Tchau, tchau.